Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, então, à parte 3 da nossa unidade número 3, aula de liberdade financeira, na nossa disciplina aqui de educação financeira aplicada à medicina veterinária. Então, nós vamos entender, então, o que é liberdade financeira e quais são os níveis de liberdade financeira que nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina. Então, o nível 1 de liberdade financeira nós chamamos de solvência financeira. É quando o seu trabalho, né, com o seu trabalho você consegue pagar todas as suas despesas e o seu custo de vida, né, o mínimo aceitável, né, a gente consegue pagar todas as nossas contas, né, todas as nossas obrigações com o nosso trabalho. O nível 2 nós já chamamos de estabilidade financeira, que seria o nível 1, ou seja, quando você consegue pagar todas as suas despesas e custo de vida com o trabalho e você já tem a sua reserva de emergência consolidada, né? Aquela reserva de emergência que seria aquela quantia de 6 a 12 meses do seu salário para você utilizar em qualquer eventualidade. O nível 3, você já tem a chamada segurança financeira, ok? Então, na segurança financeira, você teria o nível 2, mais a renda passiva dos seus investimentos, pagando parte da sua sobrevivência, ok? Então, aqui, pessoal, então nós temos no nível 3 as despesas e o custo de vida sendo pago com o seu trabalho. Nós já temos também a reserva de emergência consolidada, e aqui os seus investimentos já começam a lhe dar renda passiva, tá? Que você consegue pagar, por exemplo, a sua sobrevivência, tá? Seria segurança financeira. O nível 4 já seria o nível que a gente chama de liberdade financeira propriamente dita, né? Que seria quando você atinge o nível 3, ou seja, a sua renda passiva você consegue pagar a sua sobrevivência com a sua renda passiva, e a sua renda passiva também paga todo o seu custo de vida, né? O que a gente gostaria realmente, né? Então, na verdade, todos nós que fazemos investimentos para o longuíssimo prazo, sonhamos que com o tempo a gente consiga alcançar esse nível 4, né? O nível 4 já é o suficiente para a maioria das pessoas, tá? Então, você não precisa mais trabalhar, você trabalha se você quiser. Então, no nível 4, os seus investimentos já vão te dando uma quantia X, que essa quantia você vai pagar. A sua moradia, a sua alimentação, o seu lazer, o seu vestuário, a sua saúde, a sua segurança. Então, é para isso que a gente faz todos os nossos investimentos, para que a gente possa um dia alcançar o nível 3 da liberdade financeira, perdão, o nível 4 da liberdade financeira. Bom, e o nível 5, pessoal, é quando nós atingimos o que a gente chama de abundância financeira, né? Ou seja, a renda passiva permite você fazer o que quiser. Ah, eu quero pegar o avião e ir amanhã em Nova York. Você pode, você tem dinheiro para isso. Ah, eu quero comprar um carro da Tesla, né? Eu quero comprar uma Ferrari, eu quero comprar um sítio, posso fazer o que eu quiser, né? Então, o nível 5 é o nível da abundância financeira, é realmente o nível mais difícil de ser alcançado, aonde essa pessoa é considerada realmente rica. Ok, pessoal? Então, nível 1, solvência. Nível 2, estabilidade. Nível 3, segurança. Nível 4, liberdade. E nível 5, abundância financeira. Não solvência, como saiu escrito aqui, que foi um copia e cola. Beleza, pessoal? Então, em que momento que você está hoje, né? Provavelmente, você nem atingiu o nível 1. Né? Você ainda é aluno da graduação, a maioria dos senhores provavelmente ainda moram com os pais, tá? E vão entrar muito em breve no mercado de trabalho para alcançar o nível 1, ou seja, poder pagar todas as suas despesas com o trabalho, não é isso? E, com o passar do tempo, você vai construir a sua reserva de emergência, né? Então, chegando no nível 2, né? É o nível que a gente chama de estabilidade, né? Você está estável do ponto de vista financeiro, e com o tempo ainda, você fazendo investimentos, aportando, a sua renda passiva paga a sua sobrevivência, tá? É um nível mais tranquilo de se chegar, com muita dedicação de trabalho, tá? A partir daqui já é mais difícil, né? Quando você quer a tal liberdade financeira, ou seja, a rentabilidade dos seus rendimentos, né? A sua renda passiva, ela é capaz de custear todo o seu custo de vida, tá? Ainda sem aquele luxo, né, de você, por exemplo, fazer o que você quiser, e aí você só vai conseguir se você atingir o nível mais alto, que é o nível de abundância financeira.
Bom, pessoal, então aqui você precisa entender que o dinheiro é um meio, né? Ele não é um fim, tá? Então é por isso que a gente sempre comenta, né? A gente não deve se desfazer do nosso patrimônio, né? O patrimônio é para se acumular. A gente não usa a bolsa de valores para comprar e vender ativos. A gente usa a bolsa de valores para acumular um patrimônio gigantesco ao longo da vida, ao longo de 20, 25, 30 anos, tá? Para que você possa um dia, tá? Nem que seja na sua terceira idade, você viver dos seus rendimentos, né? Você ter o que a gente chama aí de liberdade financeira, tá? Então, se preocupem com isso, se estruturem, foquem no seu trabalho para ganhar dinheiro, não gastem muito, não exagerem nesse processo de construção do patrimônio e, consequentemente, você, devagarinho, você vai conseguir atingir não só a estabilidade financeira, né, que é o primeiro ponto, né, você chegar lá e ter a famosa liberdade financeira. Pessoal, dinheiro e patrimônio é igual ao tempo, tá? A gente consegue comprar parte do nosso tempo, tá? Então, por que eu falo isso? O tempo é o nosso único ativo que a gente não consegue comprar de volta, né? Todos os anos que a gente já viveu para trás, a gente não consegue mais recuperar. E o dinheiro, né, e o patrimônio, ele pode te ajudar a você não trabalhar somente trocando seu tempo pelo seu salário, que é o que acontece hoje, né? 99% das pessoas trocam o tempo por dinheiro, tá? E esse tempo a gente não consegue recuperar de volta. Então, quanto mais cedo você atingir a sua liberdade financeira, mais você vai ter tempo para fazer as coisas que você gosta. Ok, pessoal? Faça então do dinheiro o seu criado, né? Não o seu patrão, né? Não seja escravo do seu dinheiro, né? Isso aqui é um provérbio em inglês extremamente interessante. Bom, pessoal, então quando você começa a acumular esse patrimônio e começa a viver de renda, ter mais renda passiva, você tem, por exemplo, mais tempo para sua família, tá? Se você gosta de passar mais tempo com a sua família, você pode estar com a sua família, tá? Muitas pessoas que sempre trabalham, né, de uma forma muito intensa, né, dependem da sua renda para pagar suas despesas, né, tá lá naquele nível 1 ainda, nível de solvência, né, muitas das vezes não vê o filho crescer. Infelizmente, eu, nos últimos 10 anos, trabalhei muito na minha vida, né, perdi os últimos 5 anos de vida das minhas avós, que morreram, e eu não pude me dedicar tanto a elas, não pude passar tempo com elas. Hoje mesmo eu ainda vejo muito pouco meus pais, né? Meu pai que mora muito longe de mim, minha mãe que também mora longe, está sempre doente, eu não tenho tempo de estar com ela, tá? Por isso que a gente precisa trabalhar em prol da liberdade financeira, né? A gente um dia precisa atingir isso, tá? Para passar também mais tempo aí com a nossa família. A liberdade financeira pode te dar mais tempo, por exemplo, para o seu hobby, né? Eu, por exemplo, um dos meus hobbies, né, é o basquete, né, NBA, né? Eu sou torcedor, por exemplo, do Boston Celtics. Esse aqui é o atleta Jaylen Brown, um dos meus atletas favoritos. Então, poxa, eu quero ter mais tempo de assistir os jogos da NBA do meu time, tá? Não só na televisão, né? Poder fazer igual eu fiz há 3 anos atrás, que é fazer uma viagem para ver o Boston lá na sua arena, lá em Boston, lá nos Estados Unidos, tá? Então, é para isso que serve o dinheiro, né? O dinheiro, pessoal, ele serve para que a gente possa comprar tempo, né? Comprar liberdade, comprar segurança, comprar saúde e realizar sonhos, né? Todos nós temos os nossos sonhos, né? Esses sonhos podem ser materiais ou não, tá? Mas os sonhos materiais, muitos sonhos materiais, a gente só compra com dinheiro, né? E uma função também bem importante do dinheiro é ajudar as pessoas, né, pessoal? Isso também é bastante interessante. Então, por exemplo, com dinheiro a gente tem mais tempo para a nossa saúde, né? A gente pode comer melhor, né? A gente pode investir mais numa alimentação saudável, né? Todo mundo que gosta, por exemplo, de comida japonesa, sabe que não dá para comer no japonês todo dia porque é uma comida mais cara, tá? Então, pessoal, tudo isso, né, o dinheiro compra. As pessoas falam assim: "Ah, professor, é errado, né? O dinheiro não traz felicidade". Concordo, mas a pobreza também não, tá? E o dinheiro pode trazer outras coisas, né, que o mundo capitalista que nós vivemos, né, querendo a gente ou não, a gente consegue comprar muitas coisas com dinheiro, sim. Tá? Existe um estudo que mostra que o aumento da nossa renda está associado, sim, ao dinheiro. Lógico que tem um patamar.
tá? Existe um limite máximo também, que depois que você atinge esse limite, você pode continuar aumentando a sua renda, que você não aumenta a felicidade. Alguns, inclusive, mostram que a pessoa fica mais triste. Mas você sair lá de uma mesada de um pai, de um salário mínimo, para um salário aí de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, nesse upgrade salarial que você está fazendo, você consegue sim ser mais feliz, né? Não estou dizendo que o dinheiro compra toda a felicidade, mas ele ajuda bastante você ter uma vida mais tranquila. Bom, pessoal, então a mentalidade que a gente precisa ter, né, é aquela que a gente já veio comentando, né? Quanto mais aportes durante mais tempo, maior vai ser o nosso patrimônio, né? Então a gente tem que trabalhar para aportar todos os meses, tá? De modo que você possa ter um patrimônio tão grande daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, que você possa viver de renda passiva, tá? Então, pessoal, investimentos não significa vender ações, comprar e vender ações, como muitos fazem, né? Compra as ações da Petrobras durante a crise porque ela vai subir, aí você vende. Você até pode fazer isso, tá? Mas você está perdendo seu tempo, tá? Você deveria estar focado em aumentar a sua renda como médico veterinário e destinar aí, por exemplo, 10, 20% da sua renda para comprar ativos de valor, tá? Então, a ideia da Bolsa de Valores é que você possa utilizar ela para potencializar os seus ganhos, né? Ter um patrimônio gigante e, ao longo do tempo, você colher os frutos dessa árvore que cresceu, né? Colher aqueles frutos da sua renda passiva, de modo que a gente possa atingir, então, a tão famosa liberdade, que isso é que nós queremos. Ok, pessoal? E para completar isso, a gente começa a falar agora, nessa parte da aula, sobre os vieses comportamentais, né? Quais são os vieses comportamentais que o veterinário investidor precisa conhecer, tá? Então, não caiam em certas armadilhas. A ideia agora é que a gente, nesse final de terceiro bloco aqui da unidade 3, que a gente possa falar um pouquinho sobre esses vieses. O primeiro viés, pessoal, é o viés que a gente chama de viés da sobrevivência, né? Então, você com certeza já ouviu alguém dizendo algo assim, ó, tanta gente agora diz que tem depressão, no meu tempo, por exemplo, não existia depressão. Você vê muitas pessoas mais velhas falando sobre isso, né? No meu tempo não era assim, tanta gente agora tem depressão. O viés de sobrevivência, pessoal, é o erro lógico, tá? Em que uma análise de concentrar atenção em pessoas ou coisas que passaram por um processo de seleção e ignorar aquelas que não o fizeram. Entende? Então, assim, ó, o viés da sobrevivência, muitas das vezes, leva a crenças excessivamente otimistas porque falhas são ignoradas. Então, para fazer uma analogia com os nossos investimentos, né? Então, por exemplo, como uma pessoa mais velha, de uma maneira muito equivocada, fala: tanta gente com depressão hoje em dia, no meu tempo não era assim. Está errado, pessoal. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, faltava diagnóstico. Ninguém sabia o que era depressão. A depressão sempre existiu, tá? Então, o viés da sobrevivência leva a crenças equivocadas, né? Como, por exemplo, vamos pensar na Bolsa de Valores. Sempre que eu comprar as ações da Petrobras na baixa, ela vai valorizar um dia, porque sempre foi assim. Quem disse? E se a Petrobras quebrar? Né? E se a empresa passar a dar prejuízo? E se a Petrobras for vendida? Né? E se tiver mais um escândalo de corrupção? Eu vou comprar ações na Bolsa de Valores durante a crise, porque a Bolsa sempre subiu. Verdade, a Bolsa sempre subiu. Nos últimos 120 anos, a Bolsa ela sempre sobe, ela cai e sobe, ela cai e sobe. Mas isso não quer dizer que ela vai subir para sempre, né? Então, isso é o viés de sobrevivência que a gente tem que tomar bastante cuidado, pessoal. Não caiam nesse viés. Então, por exemplo, em investimentos, eu trouxe aqui um exemplo. As ações que deram melhores resultados no passado sempre serão as mesmas que darão no futuro. Quem disse, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, as ações da Vale do Rio Doce, né? Uma empresa estatal extremamente conhecida aqui no Brasil, né? Então, aqui em 2003, ela era negociada
a menos de R$ 10, tá? E ela foi subindo ao longo do tempo, né? Subiu, caiu um pouco aqui em 2009, andou de lado durante um período, né? Em 2016 caiu, subiu até 2019 para caramba, e agora em 2021 vive um bom ciclo de subida, né? Existe uma tendência de subida, por quê? Porque as commodities estão em alta, como eu comentei com vocês. Então, muitas pessoas falam assim, não, vamos sempre investir na Vale, porque a Vale sempre deu um bom resultado. E se a Vale tiver mais uma crise, né, como teve aí com o acidente lá em Brumadinho, né, se tiver mais um deslizamento daquele, famílias que precisam ser indenizadas, multas de indenização bilionárias, né? Essa empresa pode quebrar, né, pessoal? Então é complicado a gente fazer qualquer tipo de afirmação. Bom, pessoal, existe o segundo viés comportamental, que é a heurística de disponibilidade, né? O que é heurística? Heurística é a arte de inventar, de fazer descobertas, né? É a ciência que tem por objeto a descoberta dos fatos, tá? Por exemplo, então existe a heurística da disponibilidade, né? Ou seja, que é um fenômeno que pode resultar num viés cognitivo no qual as pessoas predizem a frequência de um evento ou a proporção de uma população baseada-se no quão fácil se consegue lembrar de um exemplo. Tá? Então, vamos ver essa tirinha aqui, né? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores, né? Então, olha aqui a heurística de disponibilidade, né? Que esse fenômeno, então, na qual as pessoas querem predizer a frequência de um evento. Certamente, no final de 2018, todo mundo terminou 2018, né, que foi um ano extremamente turbulento aí no cenário político, né? Então, toda aquela complicação aí da eleição do Bolsonaro e do Haddad, né, o país polarizado, né? Então, no final de 2018, todo mundo, né, lá no Réveillon, fala não, que 2019 vai ser muito melhor, que a gente vai ter um ano mais tranquilo, feliz ano novo para todo mundo, ano que vem é meu ano e tudo mais. E aí vem em março de 2019, explode aí a crise do coronavírus, né? Então, pessoal, isso é uma heurística, né? É uma arte de inventar, né? Na verdade, tentar fazer uma descoberta, né? Então, isso, na verdade, também temos que tomar bastante cuidado, né? Então, por exemplo, aqui, né? Nós temos aqui um exemplo de uma heurística, né? Todo mundo espera, por exemplo, que o Itaú e o Banco Inter, né, sejam, por exemplo, dois bancos aí que possam liderar os seus segmentos, né? O Itaú como um banco físico, né, como o que a gente chama de bancão, e o Banco Inter, que é a famosa fintech, né? Ou seja, um banco tecnológico, né? Um banco que não tem uma agência, né? É um banco virtual. Então, os mais novos sempre falam: nossa, o Itaú vai perder mercado, o Itaú vai quebrar, então eu vou tirar meus investimentos do Itaú e vou colocar no Banco Inter, né? Porque o Banco Inter é o banco do futuro, né? Essa ação vai valorizar. É mais uma heurística, pessoal, tá? É uma heurística aqui de disponibilidade, né? Porque isso não é um fato, né? O fato é que o Banco Inter cresce a cada ano, né? Eu, por exemplo, eu sou cliente do Banco Inter, tá? E não sou cliente do Banco Itaú, mas eu sou acionista do Banco Itaú e não sou acionista do Banco Inter, né? Então, assim, ó, eu ainda acredito que os bancões como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, que estão começando a perder um pouco de market share, né, de espaço no mercado para as fintechs, ok, mas eu ainda acredito que, em termos de empresa, o Itaú vai me dar um retorno na Bolsa de Valores maior que o Inter. Mas, ok, eu sou cliente do Inter, entende a diferença? Então, isso aqui é um exemplo também de uma heurística de disponibilidade. A mesma coisa a gente falar aqui, né? Nossa Senhora, a Rede Globo agora vai falir, tá? Porque a Netflix está aí. Então, nós temos aí Netflix crescendo pra caramba, né? Então, a Globo vai quebrar, Netflix vai tomar conta de tudo, ninguém mais vê televisão. E aí, o que acontece, né? Por mais que a gente saiba que a Rede Globo passa por um momento
difícil, né, no mercado nacional, por várias questões aí envolvendo ela, seu faturamento caiu, mas a Globo também está investindo no mundo digital, tá? Ela não está tão preocupada mais com a televisão, né? E o Netflix, né, que todo mundo, nossa, o Netflix vai explodir, o que aconteceu? Veio a Disney e começou a fazer também TV digital, né? A Disney, inclusive, que é uma das maiores empresas de todos os tempos. Então, a Netflix, não é certo que a Netflix vai subir, vai crescer, vai ser uma baita empresa que vai te dar dividendos lá na frente, tá? Isso é mais uma heurística que a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, pessoal, existe o terceiro viés chamado viés de ancoragem, né, pessoal? Tenham bastante atenção nesse viés de ancoragem, tá? Então, por exemplo, vamos dar exemplos aqui do nosso dia a dia, né? Você pode ter, por exemplo, aí uma promoção na qual uma camisa aí, sei lá, uma peça custa aqui R$ 300, né? Quando você entra numa loja que essa peça estava lá de R$ 1.000 por R$ 300, isso te ancora naquele preço ali. Isso faz com que você entre assim, nossa, eu não posso perder aquela promoção, eu tenho que comprar isso. R$ 300, era 1.000. E aí você vai acaba comprando. Quem disse que aquilo era 1.000? Quem disse que isso não foi uma jogada de marketing para que você pudesse comprar? A mesma coisa, você entra para comprar, entra numa loja para fazer uma compra, você vê lá 2 camisas sociais por 49, né? E você, nossa, eu não posso perder isso. E quem disse que o preço dessa camisa antes de você entrar na loja não era 28, R$ 29, 20, sei lá, não, 29 não, R$ 25, R$ 24. E o cara tá lá, uma camisa por 24, duas por 49, vai. Então, assim, tomem cuidado com esse tal viés de ancoragem, faz com que você fique ancorado numa questão preço. E no mundo dos investimentos, como que isso funciona, né, pessoal? Eu me vi nesse viés de ancoragem alguns anos atrás, quando eu era acionista dessa empresa aqui, ó, essa empresa chamada de Cogna, né? A Cogna, que é uma empresa do mundo educacional, tá? Hoje, né, é a antiga empresa Croton, né, que é dona de várias universidades privadas no Brasil e também da rede de ensino médio e ensino público, tá? A Cogna está entrando forte no mercado. E a Cogna, pessoal, só para a gente ter ideia, ó, em 2018, ela teve a sua cotação aqui em torno de R$ 21. E eu fui lá na época, né, gostei da empresa, né, estudei o balanço da empresa, achei uma empresa interessante, falei assim, vou ser acionista da Cogna, né? Então a Cogna é uma ação aqui, uma empresa, R$ 20, fui lá, fiz uma compra, né? Comprei algum lote de ações da Cogna. E aí o que foi acontecendo? Ao longo dos anos, né, a Cogna foi caindo, né? Ela foi caindo, chegou aqui a valer pouco menos de R$ 10. E o que aconteceu com a Cogna? Ainda mais, durante a pandemia, pessoal, durante a crise do coronavírus, as universidades fechadas, né? Todo esse problema no país aí da contaminação, a Cogna andou de lado e caiu bruscamente, ó, e chegou a valer menos de R$ 4. E o viés de ancoragem, o que ele fazia na minha cabeça? Não, você não pode vender a Cogna, você pagou 20, né? Como que você vai sair dessa empresa? Você está num baita prejuízo. Então, o que acontece? Isso é o viés de ancoragem. Tá? Foi ancorado na minha mente que a Cogna vale 20. Agora, quem disse que ela vai voltar a valer 20? Tá? Quem disse? Tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso aqui, ó, nessa queda significativa aqui de 20 para aqui R$ 10, R$ 9, é um momento que muitas pessoas saíram a tempo dessa empresa. Tá? Por quê? Assim, as ações não desvalorizam à toa, tá, pessoal? Ninguém é maluco. Tá? O que aconteceu? A Cogna apresentou vários trimestres consecutivos de prejuízo, perdeu os seus fundamentos, talvez nunca mais recupere. Talvez a Cogna nunca mais seja a empresa que me levou a investir nela lá em 2018, por exemplo. Então, eu tenho que tirar essa ancoragem da minha mente e aceitar, eu perdi. Nessa aqui eu perdi dinheiro e eu não vou perder todo o meu dinheiro, né? É melhor eu assumir parte desse prejuízo. Beleza, pessoal? Então, muito importante também a gente conversar sobre essa ancoragem, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, várias empresas, né, de varejo, né, lá nos Estados Unidos, né, como é o caso da Costco, como é o caso da Amazon, tá? Empresas aí que
são extremamente valorizadas no dia a dia, né, hoje em dia no mercado financeiro, mas que você não pode estar ancorado a nenhum tipo de preço, né? Então, se você vê aqui, por exemplo, ó, a Costco, né, que é essa linhazinha que está aqui em laranja, ela veio se valorizando, né, desde 2016, tá? Então, hoje, em 2021, a cotação dela é em torno de $378, e aqui nós temos a cotação da Amazon se valorizando também, valendo $3.156, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você não deve ficar com esses preços ancorados na sua cabeça, né? Você tem que realmente estudar a empresa, saber se essas duas empresas são empresas consistentes, né? Como se apresentaram aí nos últimos 5 anos, mas que tudo pode mudar de uma hora para outra. Bom, pessoal, então aqui nós tivemos, só para a gente ter ideia, se a gente for parar para pensar, ó, vamos voltar aqui, então em azul que é a Amazon, ó, e em laranja aqui é a Costco. Então, ambas subiram, né? A Costco deu uma rentabilidade de 131% e a Amazon deu uma rentabilidade de 454%. Isso não quer dizer que vai continuar. Bom, pessoal, existe ainda o que a gente chama de teoria do charuto, né? Ou seja, trata-se de um experimento em que foi sugerido ao participante anotar os 2 últimos números do seu CPF em um papel. Tá? Então, os participantes que fizeram parte desse experimento, eles foram solicitados que anotassem os 2 últimos números do CPF em um pedaço de papel. Em seguida, a pessoa terá que presentear alguém com um charuto, tá? Devendo escrever o preço que acredita ao lado do número do CPF. Então, isso aí faz parte também do viés de ancoragem, né? Então, mais uma vez, né, um experimento que envolveu várias pessoas, tá? Então, essas pessoas entraram numa sala e nesse experimento foi pedido, olha, quero que vocês peguem um pedaço de papel e anotem os 2 últimos números do seu CPF, tá? Então, por exemplo, o meu é 59, né? Então, eu ia lá, anotava no pedaço de papel 59. Em seguida, tá? Esse experimento era o seguinte, olha, agora vocês que anotaram, né, o seu CPF, os 2 últimos números do seu CPF num pedaço de papel, você deve pegar aqui um charuto na mesa e escrever o preço ao lado, o número do seu CPF. Tá? Então, você vai presentear um dos colegas aqui do experimento e vai anotar quanto que custa esse charuto. Tá? E, por incrível que pareça, para surpresa de muita gente, né, mas não dos idealizadores desse experimento, que já sabiam disso, na maioria dos casos, o valor que cada participante do experimento anotou, tá, era parecido com o número do seu documento. Então, está aqui, ó, na maioria dos casos, esse valor se aproximou ao dos números do seu documento, comprovando a tendência em decidir sem planejamento e com base apenas na referência mais recente. Então, isso é a ancoragem, né? Então, assim, ó, o meu CPF terminado em 59, existe uma tendência, tá, de que imediatamente, né, eu anotei o meu CPF e eu tinha que dar um preço, existe uma tendência de eu marcar esse preço muito próximo de R$59. Entende? Porque ancorou um número na minha cabeça. Então, foi por isso que eu te mostrei aqui os números da Costco e os números aqui da Amazon, né? Então, eu que trabalho já com investimento há bastante tempo, né, e estou sempre olhando isso, quando eu penso na Amazon, é natural eu pensar numa empresa que vale $3.000 a sua ação. Quando eu penso na Costco, também, que é uma varejista dos Estados Unidos, naturalmente eu penso que é uma empresa que vale 378, 350, $400, tá? Isso já está ancorado na nossa mente. E a gente precisa tirar essa ancoragem dos números que ficam na nossa mente. Beleza, pessoal? Vamos ao 4º viés comportamental, então. Existe o viés que a gente chama de viés de confirmação, tá? Ou de tendência de confirmação, que é a tendência de se lembrar, de interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar as nossas crenças ou as nossas hipóteses iniciais. A gente acaba, pessoal, enganando o nosso cérebro, enganando a si mesmo e tentar fazer com que a gente, no fundo, fale assim, viu como é que eu estava certo? Tá? Então, vamos lá.
Existe aqui, ó, mais uma chargezinha aqui do Daniel Paes que fala o seguinte, ó, mas como vai ser falsa dizer que justo isso que eu penso, né? Como vai ser essa notícia falsa, né? E a filha fala assim, não, papai, essa é uma notícia falsa. Então, assim, ó, o pai tá lá no computador, tá? E diz o seguinte, ó, tá vendo? Como eu falei que isso aqui não era assim, igualzinho eu pensava. Aí a filha fala assim, não, pai, na verdade não é igual ao que você pensava. É porque isso aí é uma mentira mesmo, né? Isso aí é falso mesmo, né? Então a gente tem essa tendência de falar assim, ó, essa é aquela clássica frase. Pode ser sua mãe que vai falar para você, seu pai, você para seu amigo, sua namorada, não importa. Fala assim, tá vendo? Eu não falei para você não fazer veterinária? Tá vendo? Eu não falei para você não ir lá que ia chover? Tá vendo? Eu não falei para você não lavar seu carro que ia chover? Tá vendo como eu estava certo ao afirmar que essa pessoa não presta? Então, é um viés, pessoal, que a gente chama de viés de confirmação. Isso no mundo dos investimentos, pessoal, é muito, muito, muito complicado. A gente tem que tomar extremo cuidado quando a gente vai falar desse viés aí de confirmação, para que a gente não engane o nosso cérebro com esse viés de confirmação para uma ação, para um fundo imobiliário, enfim, não importa qual seja o nosso investimento. Bom, o quinto tipo seria a aversão à perda, né? Dizem os especialistas que o ser humano tem mais dor aquilo que perde do que prazer aquilo que ganha, né? Então, por exemplo, se você perde R$ 100, você sofre tanto, 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 que você vai sofrer mais se perder 100 do que ganhar 100. Então, se você, por exemplo, perdeu R$ 100 na faculdade, isso impacta de uma maneira tão negativa no seu cérebro que você sofre mais do que se você tivesse achado esses R$ 100. Então, vamos supor que você lá no prédio da veterinária tenha perdido R$ 100 e uma outra pessoa, um outro aluno tenha achado esses R$ 100. A tristeza de quem perdeu é maior do que a felicidade de quem achou. Tá? Isso é a tendência do ser humano, que tem uma maior aversão à perda do que um prazer ao ganho. Tá? Esse aqui é o prospecto, então, dessa teoria. Né? Então, pessoal, acontece exatamente isso. Né? Todas as vezes que no mundo dos investimentos, né, eu perco US$ 100, R$ 100, né, não importa o ativo, a dor da perda desses R$ 100 em uma ação ou em um valor de mercado, né, de uma ação de um fundo imobiliário, dói dói muito mais do que a emoção de que sua ação valorizou US$ 100 ou R$ 100, tá? E a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa entender que eu acho que a gente só vai ser feliz por completo o dia que a gente entender que teremos dias de extrema tristeza no nosso dia a dia. Essa frase é muito séria, tá? Então, mais uma vez, ó, talvez a gente só encontre a felicidade plena quando a gente atingir a maturidade de que teremos dias profundamente tristes ao longo da nossa vida. Então, pare de remoer as coisas ruins somente, tá? Não estou dizendo que você não possa sofrer, não possa chorar, não possa estar triste, pelo contrário, mas que isso te dê maturidade para entender que, para que você tenha um dia excelente, você vai ter vários dias ruins na sua vida. Isso também vale para o mundo dos investimentos, tá? Se a gente computar, principalmente pensando aqui no cenário nacional, na maioria das vezes, existem mais dias de queda na Bolsa de Valores do que dias de alta, tá? Mas que, a longo prazo, a bolsa sobe proporcionalmente mais do que cai, não em dias, e sim em percentual. Tá? Se a gente somar em dias, a bolsa sempre vai cair mais do que vai subir, mas em termos proporcionais, tá, de rentabilidade, a bolsa sempre vai te rentabilizar mais do que perder no longuíssimo prazo. Beleza? Então, aqui, pessoal, já dizer que Bill Gates, né, o sucesso ele é um professor dos derrotados, tá? Ou seja, quando a gente pensa aqui nesse sentido, pessoal, quando a gente analisa então essa frase aqui do Bill Gates, né, o sucesso ele é um
péssimo professor. Por quê? Porque ele seduz, ele leva a pessoas inteligentes a achar que elas não podem perder. Isso é muito importante, pessoal. Isso vale nos seus estudos, né? Então, passe a valorizar mais as suas notas boas do que sofrer pelas notas ruins, tá? Isso é muito importante. Essa frase do Bill Gates aqui, ela é realmente fantástica. Bom, pessoal,